Olá, meu nome é Cristiano Dias de Oliveira, eu estou junto com Cato de Souza, Poliana Kellen da Silva, Francisca Carmo e esse seminário é sobre indicadores de qualidade do solo florestais, da disciplina de solos florestais. A qualidade do solo, também referida como saúde do solo, pode ser definida como a capacidade do solo funcionar continuamente como um ecossistema que possa sustentar plantas, animais e seres humanos. Pois sabemos que os animais, seres humanos e também incluindo os insetos, competem entre si pelo espaço, pela alimentação e enfim, entre outros. Então é desse modo que o solo serve para estar sustentando e dando, moradia para nós, seres humanos, nossas plantas e nossas plantações e os nossos animais, que seja de gado de corte ou que seja de gado leiteiro, enfim. Para nossa finalidade, os solos é muito importante para nós, seres humanos, animais e plantas. Indicadores da qualidade do solo podem ser classificados, de um modo geral, em 4 grupos: visuais, físicos, químicos e biológicos. Onde que no visuais a gente pessoalmente já vai fazer essa análise visual mesmo. Nós mesmos, engenheiro, fazendo a visita e observando se o solo está muito exposto, se ele é um solo que está encharcado e por ali, enfim, fazendo uma coleta do mesmo para se obter mais informações físicas. A gente se enquadra no físico, vê como é que se é um solo que está com erosão, se é um solo que está muito compactado por passagem de humano ou animais ou máquinas pesadas. E químicos é fazer uma análise geral para obter-se se está em déficit de macro ou micronutrientes, se está em déficit ou se tem uma quantidade elevada ou baixa de micro e macronutrientes necessário para as plantas se desenvolverem. E biológico, se a gente chega num solo biológico, a gente consegue ver a microfauna, já é um grande indicador que esse solo é um solo rico, pois você consegue ver ali pequenos insetos, microfauna, né, que é os microinsetos, também é um grande indicador que esse solo é um solo fértil. Os melhores indicadores da qualidade do solo são aqueles que integram os efeitos combinados de diversos atributos ou processo do solo, os quais devem ser precisos, simples para o uso e terem sentido, ou seja, devem estar associados à função para a qual se pretende usar o solo. Necessitam para que possam ser usados com eficiência de padrões ou valores críticos. Portanto, um bom indicador deve ser de fácil medida, respondendo às mudanças propostas, estar relacionado com os requerimentos de qualidade do solo e ter um limite claro entre o que é sustentável e não sustentável. Indicadores visuais. Os indicadores visuais podem ser obtidos a partir da interpretação de fotografias aéreas, ou seja, o que isso quer dizer? Vamos supor que você quer diferenciar uma, duas, três, até 4 tipos de solo. Você vai lá, tira uma foto da constituição do solo e você vai diferenciar pelas fotos. Você olha uma foto, olha outra, olha diferentes tipos de solo e qual é a constituição dele. Ou tem mais areia, ou tem mais silt, ou tem mais argila. Isso aí você vai ter uma noção certa, e além da cor do solo, pela fotografia. Ou através de observações diretas, como a exposição do solo, mudanças de cor do solo, escorrimento superficial, resposta da planta, espécies de plantas daninhas predominantes, entre outros.
Ou seja, a resposta da planta refere ao quê? Se um solo é indicado um solo bom, tem uma capacidade boa de adaptação da planta e tal, tudo, a planta vai ter uma adaptação melhor, tipo, ela vai crescer melhor, vai ter um desenvolvimento melhor. E se ele for um solo ruim, indicado como solo ruim, a planta não vai se adaptar tão bem, não vai se desenvolver tão bem. Evidências visuais podem ser indicadores claros que a qualidade do solo está ameaçada ou passando por alterações. Ali, como você pode ver nas 3 imagens, são 3 tipos de solo. O primeiro solo é considerado um solo desestruturado, tem bastante presença de areia. O segundo ali, do meio, é o solo com estrutura adequada. E o último é um solo compactado, com muitos torrões, tipo assim, um solo bem compactado, com muita presença de silt. Os indicadores físicos estão relacionados ao arranjamento das partículas e do espaço poroso do solo, incluindo densidade, porosidade, estabilidade de agregados, textura, encrostamento superficial, compactação, condutividade hidráulica e capacidade de armazenamento de água disponível. Os indicadores que refletem primeiramente nas condições do solo, que é a limitação ao crescimento radicular, a emergência das plântulas, que é quando a semente germina, e ela vai, a emergência da planta para cima do solo. Então ele afeta, é um dos fatores que ela afeta primeiramente. A infiltração ou o movimento da água no interior do solo e a disponibilidade de água nas plantas. O que é essa infiltração da água no interior do perfil do solo? Quando a gente rega as plantas, se o solo não tiver numa condição boa, essa água não vai infiltrar neste solo e ficar disponível para que a planta absorva. Indicadores químicos: pH, salinidade, capacidade de troca de cátions, que é a CTC, capacidade de suprimento de nutrientes às plantas, concentração de elementos que podem ser potencialmente contaminantes, metais pesados, compostos radioativos, etc., como alumínio e diversos outros, ou necessários para o crescimento e desenvolvimento das plantas, que são aqueles nutrientes ou os elementos que toda planta necessita para o seu desenvolvimento. As condições químicas do solo afetam a relação solo-planta, qualidade da água, poder tampão, disponibilidade de nutrientes e de água para as plantas e outros organismos, como a gente havia falado antes, que é quando a água infiltra nesse solo e fica disponível para a planta absorver. E como a água é um elemento extremamente importante, porque a planta sem água ela não vai sobreviver, né? A mobilidade de contaminantes e algumas condições físicas, como a tendência de crostas superficiais. Os indicadores biológicos: a matéria orgânica, a diversidade de espécies, a massa microbiológica, o nível de respiração do solo, e que possibilita avaliar a atividade microbiana. Dessa forma, nós vamos falar sobre o ergosterol. Por exemplo, é um bioproduto de origem fúngica, tem papel importante na formação e estabilidade dos agregados do solo. O ergosterol é uma vitamina que, ao colocada sobre o sol, ele é emitido sobre as ondas ultravioletas. Então, temos também a população das minhocas e nematóides. Tem sido muito utilizada como indicadores de solo. As minhocas e os nematóides, eles são os seres vivos que indicam um solo vivo. Estas são oníferas, ou seja, alimentam-se de formas
de animais vegetais, sendo esses últimos em grau de decomposição, além dos organismos descompositores acompanhantes, tais como fungos, bactérias, protozoários e nematóides. À medida que a velocidade da decomposição de resíduos de plantas em embalagens especiais e números de plantas daninhas também são indicadores de qualidade de solo. Uma planta é considerada planta indicadora quando nasce espontaneamente, sem ser plantada ou semeada. Essa planta determina, em determinada região de solo ou clima, que por mais adaptada está determinada condições a ela e apresenta vantagem no seu nascimento, crescimento e desenvolvimento em relação a outras plantas. Dessa forma, ao estudar uma planta daninha de um local, você vai poder indicar-se quais são esse solo, as decomposições ali existentes, para indicar para qual tipo de planta você deve plantar no local, porque essa planta daninha já indica se esse solo, qual é a qualidade desse solo, já é um indicador. Obrigada pela atenção de todos.